Olá pessoal, estamos aqui novamente agora, só que nesse momento para a gente fazer um estudo aqui sobre óxidos. Tem que lembrar o seguinte, é uma matéria relativamente simples, mas tem algumas coisas que temos que memorizar. Infelizmente, alguns detalhes, principalmente na parte de classificação, a gente vai ter que fazer um esforço para memorizar algumas coisas, tá? Eu montei alguns esquemas para facilitar a visualização, mas a gente não pode fugir disso. Algumas coisas nós temos que memorizar. Então vamos começar aqui pela definição. Quando a gente usa o termo óxidos, eu estou me referindo a compostos binários, ou seja, tem que ter dois elementos, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então a gente tem que saber aquela sequência de eletronegatividade, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, o fósforo, hidrogênio aqui, e aqui segue os demais elementos. Essa é a sequência de eletronegatividade, tá? Eletronegatividade, que é conhecida como a escala Roche. Não esqueça que se você for estudar a escala Pauli, Pauli inverte esses dois aqui, ó. Na escala Pauli, o cloro e o nitrogênio estão em posições inversas. Essa escala que nós estamos estudando aqui é uma escala mais moderna, que é chamada escala Roche, tá? Então, dentro desse princípio, né, se nós analisarmos a definição, que é o oxigênio sendo mais eletronegativo, então a gente tem que perceber aqui que o flúor não forma óxido. Porque se eu tiver um composto OF2, tudo bem, trata-se de um composto binário, mas no caso aqui o flúor é mais eletronegativo. Então isso aqui não é um óxido. Para ser um óxido, eu tenho que ter dois elementos. Dois elementos e o oxigênio é o mais eletronegativo. Dois elementos e o oxigênio mais eletronegativo. Todos eles aqui, nós temos apenas dois elementos. E o oxigênio é mais eletronegativo. Tá? Então, esse conceito de óxidos é importante que a gente saiba. Então, um detalhezinho aqui também, que as pessoas caem bastante, seria isso aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha esse composto, CaSO3. Exemplo. Isso aqui não é um óxido. Por quê? Porque nós temos três elementos, ó, cálcio, enxofre e oxigênio. Para ser óxido, ele tem que ser binário, então só pode ter dois elementos. Tá? Então esse aqui também não é um óxido. Então para ser um óxido tem que ter dois elementos e o oxigênio mais eletronegativo. Tá ok? Então aqui nós temos, como é que nós vamos para a nomenclatura? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Ó. Eu posso ter a nomenclatura de óxidos formados por metais, se o NOx for fixo. Tá? Então eu tenho óxido de sódio, óxido de zinco. Quais são os metais que tem número de oxidação fixo? Basicamente, família 1A, família 2A, zinco, alumínio, prata, bismuto. Esses aqui têm número de oxidação fixo. Então, se você tiver um óxido formado por um desses elementos aqui, é só colocar óxido de sódio, óxido de zinco. Se nós tivermos agora um metal, mas um NOx for variável, tá? Quais são os que têm NOx variável? Cobre, ferro, chumbo e ouro. Pronto. Nesses casos aqui eu tenho óxido de ferro 2. Ferro 2 é o mesmo que ferroso. AU3, AU2O3, óxido de ferro 3. Óxido áurico. Ouro 3 é o áurico. Tá? Então, se nós tivermos um metal, a nomenclatura vai seguir esse princípio. Lembrando, se for metal. E se nós tivermos aqui um ametal?
Se for um ametal, é mais simples. Então eu tenho, você vai colocar carbono é ametal, ó, todos esses aqui, ó, carbono é ametal, enxofre, cloro. Então você vai escrever ó, dióxido, porque tem 2 oxigênios, de carbono. Trióxido, porque tem 3 oxigênios, de enxofre. Pentóxido, porque tem 5 oxigênios, de dicloro. Dicloro, porque tem 2. Ok? Então, se nós tivermos, por exemplo, N2O4, então nós temos que lembrar que eu tenho 4 oxigênios e tenho 2 nitrogênios. Então, para 4 oxigênios seria tetra, só que trata-se de um óxido, então seria tetróxido, de, são 2 nitrogênios, de nitrogênio. Essa é a perspectiva. Ok? Então, cuidado, aqui é ametal, então vamos voltar lá. Se eu tiver metal, é um critério de nomenclatura. Tá? Na verdade, metal são 2, né? Porque é NOx fixo e NOx variável. Se eu tiver ametal, então basta você seguir essa nomenclatura aqui. Tá joia? Agora essa parte que a gente precisa memorizar, infelizmente. Eu montei esse quadro aqui para ficar mais fácil da gente poder classificar. Então, é como se você precisasse tirar uma fotografia mental disso aqui. Tá? Então você tem aqui, ó. Vamos pensar agora aqui para você ter ideia. Como é que a gente classifica um óxido? Esse azulzinho aqui, ó, é o hidrogênio. Então o óxido de hidrogênio é água. Ok? Vamos seguir. Aqui eu tenho a família 1A da tabela periódica e aqui a família 2A. Então esses verdinhos aqui são óxidos básicos. Com exceção do berílio, que é o primeiro elemento que está aqui, que ele vai formar um óxido anfótero. Certo? Anfótero significa que ele pode ter propriedades ácidas ou básicas. Esses alaranjados que nós temos aqui, ó, esses aqui, eles são óxidos que vão formar ácidos ou eles são neutros. Quais são os neutros? Esses 3, CO, N2O e NO. E os demais são ácidos. Tudo bem? Esses alaranjados que nós temos, esse alaranjado, vamos chamar isso aqui de alaranjado, esses aqui, ó. Esses aqui não formam óxidos. Ah, então por que não? Vamos apagar aqui para não causar confusão. Então, por que esses aqui não formam óxidos? Porque aqui eu tenho os gases nobres e aqui eu tenho flúor. Nessa posição aqui é o flúor. Então vamos lembrar? O flúor não forma óxido. Aqui, ó. O flúor aqui não forma óxido. Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Esses elementos que nós temos aqui, nessa cor estranha aqui, ó, eu poderia ter escolhido outras cores, né, gente? Esses elementos que eu tenho aqui, ó, ok? Eles recebem essa classificação aqui, ó. Então, aí você vai ter que memorizar um pouquinho. Então, vamos pensar aqui comigo. Vamos apagar para diminuir aqui a confusão. Para não causar aqui nenhuma confusão aqui em vocês. Pronto, então vamos pegar aqui esses elementos aqui. Vamos estudar esses aqui agora. Aqui nós temos que lembrar desse detalhe. O alumínio está aqui dentro, ó. O alumínio é esse, ó. O alumínio está aqui, ó. Então, óxidos que formam bases fracas. É se o NOx for mais 1 e mais 2. Então, por exemplo, se eu pegar Ag+, a prata está aqui, ó.
Prata vai estar mais ou menos aqui na tabela. Ah, e o número de oxidação da prata é mais um. Tem que formar uma base, que é uma base fraca, óxido básico. Se eu tiver com o número de oxidação maior que 4, ele vai ser ácido. Se nós tivermos o número de oxidação mais 3 e mais 4, ele é anfótero. Exemplo, TiO2. O oxigênio aqui é menos 2, então o titânio, nesse caso, vai ser mais 4. Então esse óxido aqui, ele vai ter número de oxidação mais 4, portanto ele é anfótero. Aí tem essas duas exceções, que é o ZNO e o PbO, óxido de zinco e óxido de chumbo 2, que são anfóteros. Então, o que eu sugiro aqui para vocês? Olha só, deixa eu apagar, porque fica mais fácil aqui agora. Eu sugiro que você pare o vídeo aí e copie esse desenho. Faça uma cópia desse desenho e comece a memorizar. Todo dia você dá uma olhadinha. Rapidinho você memoriza isso. Tá? E aí? E aí, quando você tiver numa prova do PAS, por exemplo, ou outro vestibular qualquer que tenha a tabela periódica, é como se você fizesse uma sobreposição. Aí você classifica o óxido sem ter nenhum problema. Infelizmente é isso aqui que eu acho que a gente precisa memorizar e que infelizmente a gente tem dificuldade, né? Porque não existe assim uma explicação do porquê disso. Isso é uma observação experimental. Então a gente tem que apelar para esses conceitos aqui. Aí eu fiz esse quadro aqui para facilitar um pouco essa visualização. Tá ok? Vamos lá. Quando eu falei lá em óxido básico, quais são as características desses óxidos básicos? Então, qualquer óxido básico, quando você dissolve ele em água, ele vai formar uma base. Sempre. Tá? Então, vamos supor que eu pegue um óxido básico aqui. Vamos lá. Pega um óxido básico que é o Li2O mais água. Como é que eu sei que isso é um óxido básico? Aí eu tenho que voltar lá na tabela. Olha o lítio aqui, ó. Olha o lítio. O lítio é da família 1A. O lítio está bem aqui na tabela. Então ele é um óxido básico. Ok? Então, quando você dissolve isso aqui em água, ele forma uma base. Ah, mas o lítio é da família 1A, então ele tem carga mais 1. Se ele vai formar uma base, então é OH-. Então a reação seria ó, Li2O mais água produzindo LiOH. Aí você faz o balanceamento. Ó. Um aqui, 2 lítios. 2 aqui, 1 aqui. Balanceou a equação. Olha, aqui tem um errinho, faltam 2 aqui. Ó. Pronto. Então é dessa maneira que a gente monta a reação. Tá? Mesma coisa. Então, vamos apagar. Se eu pego um óxido básico, e faço uma reação com ácido, vai formar sal e água. Então, vou pegar o mesmo aqui. Li2O. Vou reagir com H2SO4. Ah, então olha o que vai formar. Vai formar o sal. Aqui, ó. Forma o sal. Li2SO4 mais a água. H2O. Pronto. Mais a água. Então essa é a percepção que a gente deve ter se o óxido for básico. Tá? Se nós tivermos um óxido ácido, é a mesma coisa, só que forma ácido, né? Então aqui eu tenho ó, óxido ácido mais água, forma ácido. Óxido ácido mais base, forma sal e água. Então, pega aqui, ó, SO3. Como é que eu sei que isso é um óxido ácido? Vamos voltar lá. Ó.
O enxofre é da família 6A da tabela periódica. Ele está logo abaixo do oxigênio aqui. Ele está bem aqui, ó, abaixo do oxigênio. Então ele é um óxido ácido. Desses aqui, os neutros são esses. Então ele é um óxido ácido. Ótimo. Então se ele é um óxido ácido, ao reagir com água, vai formar um ácido. E aí? É só somar. Quando você soma tudo, ó, H2SO4. 2 Hs, 1 S e 4 Os. Tá? E da mesma forma, se eu pegar essa substância e reagir ela com a base, vai formar sal e água. Então, se eu pegar o mesmo aqui, ó, tá? Pego o mesmo e vou reagir essa substância com ácido, tá certo? Se eu pegar, desculpa, com ácido não, com a base. Se eu pegar isso aqui e reagir com a base, vai formar sal e água. Então, esse é o mesmo princípio. Mesmo princípio de um e do outro. Agora, quais são os óxidos importantes que a gente tem que estudar? Primeiro, é o óxido de cálcio. Está aqui. Que é chamado de cal virgem. Aí você fala, pô, mas qual é a propriedade desse? Então, cálcio é da família 2A. Vamos voltar lá em cima. Família 2A, se você pegar a tabela periódica, o cálcio vai estar bem aqui, ó. Então ele é um óxido básico. Então, ótimo. Então, na presença de água, ele forma uma base. Então, esse óxido, ele cai bastante, já apareceu algumas vezes na prova do PAS, por conta da calagem, que é a neutralização da acidez do solo. O solo é ácido, tá? Aqui no cerrado, você tem um solo aqui, um árvorezinho, o solo aqui está ácido, você joga cal aqui no solo. Quando a gotinha de chuva cai, forma uma base. Aí essa base neutraliza a acidez do solo. Esse é o processo de calagem. E você usa a cal também para pintar parede, muro. Esses meios fios aí que a gente tem, são pintados de branco, são pintados com cal. Aí esse processo é chamado de caiação. Quando você usa ele na forma de tinta, a gente chama de caiação. Quando você utiliza ele para neutralizar a acidez do solo, nós chamamos de calagem. Tá? Então esse é um fato importante aí para nós. O CO2. O CO2 é importantíssimo. Por quê? Olha essa frase aqui, ó. Toda chuva é ácida. Vamos analisar essa frase aqui pela metade. Por que toda chuva é ácida? Então, vamos ao nosso solo aqui de novo. Aqui tem uma nuvem. E aqui está cheio de CO2. Ó. A atmosfera tem CO2. Certo? Quando começa a chover, as gotinhas de água começam a cair aqui. Ó. E essa gotinha de água, quando vai caindo, ela bate no CO2, dissolve o CO2 e forma ácido carbônico. Então a chuva, mesmo em locais não poluídos, ela é ácida. Por conta de quê? Por conta do CO2. Aí esse CO2 é um óxido ácido. Vamos voltar lá de novo. Ó. Por que o CO2 é um óxido ácido? Vamos olhar aqui de novo. O carbono, ele está bem aqui na tabela periódica. Ó. O carbono está mais ou menos aqui. Ó. Então ele é um óxido ácido. Aqui, ó. Ele é um óxido ácido. Ó. Então na presença de água, ele vai formar um ácido. Ok? Então toda chuva é ácida. Toda chuva é ácida. Por conta de quem? Por conta do CO2 presente na atmosfera. Agora vamos analisar o resto da frase. Mas nem toda chuva é chuva ácida. Aqui, ó. Mas nem toda chuva é chuva ácida. Esse termo que nós chamamos aqui de chuva ácida, ela só pode ser usada se o pH da chuva, só se o pH for menor que 5,6. Então esse termo chuva ácida, ele só pode ser usado se na chuva tiver outros ácidos além do ácido carbônico. Toda chuva tem ácido carbônico.
Mas o termo chuva ácida só pode ser usado se, além do ácido carbônico, nós tivermos outros ácidos acidificando ainda mais a chuva. Tá? Então, cuidado, toda chuva é ácida, mas o termo chuva ácida é outra coisa. Uma chuva em um local não poluído, ele vai ter o pH em torno de 5,6. Por quê? Porque no local não poluído, o único ácido que vai ter na chuva é o ácido carbônico. Isso vai dar um pH em torno de 5,6. Para que você tenha chuva ácida é necessário pH 5,5, pH 4, pH 2. Né? Chuvas que são mais ácidas ainda, com pH mais baixo do que isso. Então, e daí? Como é que é isso? Essa chuva ácida, ela é responsável, ela é produzida por óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. Então, aonde que você tem enxofre e nitrogênio? Esse enxofre e esse nitrogênio, principalmente enxofre, nós temos nos combustíveis fósseis. Tá? Então, quando você queima a gasolina tem um pouquinho de enxofre. O diesel também tem um pouquinho de enxofre. Tá? O diesel, por exemplo, o óleo diesel, ele vai ter em torno de 10 ppm de enxofre, parte por milhão. O que significa isso aqui? Uma parte, em cada 1 tonelada de diesel tem 1 grama de enxofre. Tá? Cada 1 tonelada de diesel, 1 milhão de gramas de diesel, tem 10 gramas de enxofre. Então, quando você bota lá o diesel numa caminhonete, você está botando um pouquinho de enxofre. Aí esse enxofre cai no motor e vai queimar. Aí lança SO2 na atmosfera. Esse SO2 sai pelo escapamento. Ele sai quente, ele reage com o oxigênio do ar atmosférico e forma SO3. Então, aquele desenhozinho nosso lá formou SO3. Então, vamos pensar aqui. Aqui você tem a árvorezinha, aqui você tem a nuvem lá. Então, uma caminhonete está andando e está lançando um pouquinho de SO3 aqui. SO2 que reagiu com o oxigênio e formou SO3. Tem um pouquinho de SO3. Aí vai começar a chover. Cai algumas gotinhas de água. Esse SO3, à medida que ele vai caindo, ele bate, essa água, à medida que ela vai caindo, ela bate no SO3, dissolve e acaba caindo, formando o ácido sulfúrico, que é um ácido forte, então o pH da chuva baixa mais ainda, por isso que vai ser o pH menor que 5,6. E da mesma coisa com óxidos de nitrogênio. Tá? Então, o CO2, ele acidifica a chuva, mas não é responsável pela chuva ácida. Para ser chuva ácida tem que ter outros óxidos. E essa chuva ácida geralmente é responsável aí, né, pela atividade humana. Então, na atividade humana você tem indústrias que lançam óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, e a mobilidade urbana, né, que é automóveis e tal, caminhões, formam esses óxidos de enxofre e nitrogênio que vão para a atmosfera. Com as gotinhas de chuva, você tem acidificação. Isso aí você tem diversos problemas, né? Aqui é uma foto só que representa a corrosão de um monumento histórico. Tá? Essa chuva ácida ela acontece geralmente em grandes centros, né? Grandes centros urbanos ou centros industriais. Se bem que nos centros industriais eles são mais prováveis, né? Porque a poluição, essa quantidade de óxido de enxofre e de nitrogênio lançados na atmosfera é maior. Ok? E aqui por último, peróxidos. O que são peróxidos? Peróxidos são óxidos em que o oxigênio tem número de oxidação -1 e não -2. Então, esse é formado metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Então, por exemplo, M é um metal, ok? M é um metal. M é sempre um metal. Então, se for metal alcalino, M2O2, que a água oxigenada segue esse mesmo princípio, apesar de não ser metal alcalino. Então, a água oxigenada, H2O2. Aqui. Certo? Sódio, ó, metal alcalino, forma isso. Lítio, ó, metal alcalino, vai ter essa forma.
E se for metal alcalino terroso, tem essa fórmula aqui. Ok? Então essa é a percepção da gente. Tá? Gente, óxidos é só isso. Não tem mais do que isso. Agora é você treinar lá e fazer os exercícios. Tá? Mas assim, volte e assista a aula de novo. Tá? E infelizmente, isso aqui a gente tem que saber, tem que memorizar. É uma matéria relativamente fácil, tá? Não tem assim muita preocupação, mas é necessário um pouquinho de memória. Tá? Memorização nesse caso é fundamental. Tá? Gente, espero que tenha colaborado um pouquinho aí. Tá? Então, agradeço. Até mais. Tchau para vocês.